Olá, espero que você esteja super bem neste momento. Permita-me, por favor, quero tomar, quem sabe, 3, 4, no máximo 5 minutos do seu tempo, mas contar uma história que acredito piamente fará muito bem a sua alma e a minha alma. Um professor, determinado dia, convidado para dar uma palestra na sua própria escola, um período de feriado, muitas famílias reunidas e o tema era exatamente família. E lá está o professor, ele aproveitou o feriado mesmo, convidou a esposa, convidou os filhos e disse: olha, é uma palestra aberta, todos os pais da escola convidados e eu gostaria que vocês fossem comigo. Ele fez o script, montou sua palestra e o tema, família. Lá está o professor palestrando, falando sobre família. E pontua uma coisa, outra. Ele mexe com a questão de que família, a primeira instituição elaborada, criada, estabelecida por Deus, e vai trabalhando esses pontos, mostrando inclusive que toda pessoa pode ter fidelidade com a igreja, pode ter fidelidade com o trabalho, pode ter fidelidade com os amigos, mas a fidelidade maior tem que ser com a família, porque Deus, ele diz, assim estabeleceu. E a palestra continua andando, continua indo, até em certo momento em que ele cita o seguinte, ele abre um parêntese e diz o seguinte: vou falar a respeito do meu filho que está viajando. Meus filhos estão aqui, minha esposa aqui do lado, mas quero falar a respeito de meu filho que está viajando. Pensa num menino fiel, pensa num menino que me honrou e me honra o tempo todo. E aí, é claro, a esposa, os outros filhos ali presentes, acendem a luz, ligam a antenazinha e querem saber, afinal de contas, o que o pai vai falar do mano? E aquele homem, aquele professor continua. E ele começa a fazer algumas colocações. Ele, por exemplo, em determinado momento, ele diz: olha, a minha nora, que está aqui também, me falou, me contou que meu filho bebe cerveja, mas quero confessar para vocês, nunca na vida vi esse meu filho tomando uma cerveja. O filho, o outro, do lado, levanta a mão e: pai, mas fiquei sabendo que ele também fuma. E o professor, por sua vez, ali diante de toda a plateia, olha para o filho e diz: olha, filho, pode até ser que ele fume, mas tem uma coisa para te dizer, nunca em toda a minha vida eu vi meu filho fumando. O filho se constrange, volta para o seu lugar, e a plateia agora atenta, como já estava a palestra daquele professor, renomado professor por sinal. Ele continua e ele faz a seguinte colocação: o importante na vida, como no caso deste meu filho que está viajando, é a questão da honra. Princípio bíblico, ele diz que está em Deuteronômio capítulo 5, verso 16, mas também está na Bíblia, no Novo Testamento: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele deixa claro, existe uma promessa de Deus em cima dessa questão de honrar o pai, honrar a mãe. É evidente, está falando de honrar em situação de estarem corretos, estarem certos, alinhados com a vontade, a plena vontade de Deus, naquilo que ensinam, naquilo que transmitem para os filhos. E esse professor, ele fecha esse parêntese falando a respeito desse seu filho que está viajando, dizendo o seguinte: pode até ser verdade, e eu não quero colocar em dúvida, em xeque, de que esse meu filho beba cerveja, não quero colocar isso em xeque. Eu não quero colocar em xeque também aquilo que o outro disse, dizendo que ele fuma cigarro. Não, eu não vou colocar isso em xeque. Mas eu quero deixar claro que na minha presença, à minha vista, diante de mim, este meu filho que está viajando, nunca em toda a sua vida colocou um cigarro na boca, colocou um copo de cerveja na boca. Ou seja, traduzindo a atitude deste meu filho, ainda que possa ser que faça tal coisa, mas a tradução é: ele sempre me deu honra, porque eu nunca o ensinei a fumar ou a beber, portanto ele me honrou com o seu comportamento e com sua atitude. Está viajando agora, mas sempre estará aqui conosco em nosso meio. E a palestra continua. É evidente que ao final da palestra, até pelo seu nível de conhecimento, esse professor é aplaudido, ovacionado.
E as pessoas agora se aproximam dele para questionar como e por que ser tão honrado, ainda que o filho estivesse ausente, ainda que o filho estivesse em viagem. Mas como e por quê? Como ter a certeza e essa convicção? E ele volta a dizer a mesma coisa que já havia dito na palestra. Simples. Ele nunca me desonrou estando na minha presença. E que isso possa servir de lição para nós. Para você, para mim, para cada um de nós. Existem atitudes e comportamentos que ou nos encherão, nos permearão de honra e louvor, ou simplesmente se tornarão ou tornar-se-ão uma caricatura sobre a nossa vida. Quando a palavra de Deus diz que o filho deve honrar pai e mãe para que vá bem na vida, não está se referindo somente a essa vida. Comprar uma casa, um carro, uma moto, um terreno, não! Está falando de uma vida que é eterna e da qual Deus não deseja que abramos mão. E nós, por nossa vez, não devemos mesmo dela abrir mão. Que Deus nos abençoe nesse dia.